Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula sobre segunda lei da termodinâmica. Galera, a gente tem que pensar o seguinte: a primeira lei, a lei zero da termodinâmica, ela está relacionada aos processos de troca de calor, né? A gente sabe que o calor ele flui em regime estacionário do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que o equilíbrio térmico seja alcançado. Esse é o enunciado da lei zero. A primeira lei da termodinâmica trabalha com a ideia de energia interna, quantidade de calor e trabalho. Então, a primeira lei da termodinâmica pode ser enunciada como uma equação. ΔU é igual a Q menos o trabalho. Já a segunda lei da termodinâmica, ela vai continuar a ideia da primeira lei, só que de uma maneira mais específica. A segunda lei da termodinâmica diz que nenhuma máquina térmica apresenta rendimento de 100%. Gente, o que essa segunda lei está querendo dizer? Está querendo dizer que nada vai ter um rendimento de 100%. A gente tem perda por calor, a gente tem perda por atrito, perda de trabalho, né, de energia por calor, por atrito, pelo mau funcionamento e assim por diante. A gente tem uma série de coisas que podem influenciar no funcionamento de uma máquina. Então, por exemplo, se você for lá numa loja e comprar um ventilador, aí vai estar escrito lá na caixa do ventilador a seguinte coisa, vai estar escrito lá assim: potência de 2.000 watts. Então, vai estar lá que a potência, eu botei o watts aqui antes, 2.000 watts. Esse 2.000 watts, gente, é o que a gente chama de potência nominal. É uma potência ideal, é uma potência que o ventilador ele poderia alcançar. Mas quer dizer que o seu ventilador vai funcionar com 2.000 watts? Não. Ele vai funcionar com uma potência menor do que 2.000 watts, que a gente chama de potência útil. A potência útil é exatamente o resultado da minha potência nominal menos a potência dissipada, menos aquilo que é perdido. Então, quando a gente trabalha com a ideia de máquinas ou de qualquer outra coisa na vida, a gente tem que pensar que nada vai apresentar um rendimento de 100%. Idealmente falando, uma máquina que funcione bem, ela apresenta um rendimento de 70%, 75%. Até 80% a gente consegue chegar, tá? Mas 100% não existe uma máquina que opere em 100%. O que a gente vai analisar aqui? As nossas máquinas térmicas, sejam elas quais forem, elas trabalham em ciclos. Então, o que a gente tem para um ciclo? ΔU, variação da energia interna é igual a zero. Por quê, gente? Estou aqui num ciclo, ó. A minha máquina saiu de A para B em uma transformação isobárica, de B para C em uma transformação isovolumétrica, de C para D em outra transformação isobárica, porém agora uma compressão, e de D para A uma transformação isovolumétrica. Então aqui eu tenho um ciclo. A minha energia interna inicial está aqui no A e a minha energia interna final também vai estar aqui no A. Então, quando eu subtrair essas duas energias que vão ter o mesmo valor, eu vou chegar em um ΔU que é zero, ok? E se eu tenho um gráfico de pressão por volume, o trabalho ele vai poder ser dado pela área desse gráfico. Então, eu consigo saber qual foi o trabalho que esse corpo aqui realizou ou sofreu fazendo a área, tá? Seja esse gráfico um retângulo, um quadrado, um triângulo, a gente consegue trabalhar dessa forma. Então, vamos ver como que a gente faz para calcular os rendimentos. Então, para uma máquina térmica geral, como que uma máquina térmica funciona? A gente tem uma fonte quente, que é a fonte que fornece energia para que a minha máquina funcione, tá? Vamos imaginar um motor elétrico. Eu tenho um motor. Então, esse motor ele tem uma fonte quente que fornece energia para o sistema. Aqui está a energia que ele forneceu. Só que o que acontece? 100% dessa energia que ele forneceu vai virar trabalho? Não. Uma parte dessa energia vira trabalho.
ok? Uma parte da energia vai virar trabalho. Só que a outra parte da energia vai ser o quê? Perdida ou vai ser rejeitada na nossa fonte fria. Então, a fonte fria representa o Q2, representa o que foi perdido ou o que foi liberado. Ah, como assim? Gente, acabamos de dizer que nenhuma máquina apresenta o rendimento de 100%. Então, a minha fonte quente, Q1, fornece toda a energia que eu preciso. Uma parte dessa energia que foi fornecida pela fonte quente, ela vai virar trabalho para que a minha máquina funcione. Só que outra parte dessa energia vai ser perdida por atrito, por aquecimento, por liberação de luz, de som, qualquer outra coisa nesse sentido. Então, a gente tem um Q absorvido, que a gente chama de Q1, é o Q absorvido. É o que a minha máquina precisa absorver para funcionar. E a minha fonte fria Q2 a gente chama de calor perdido ou de calor rejeitado. É aquele calor que não foi convertido em trabalho, tá? Então, o que a gente vai pensar? Vamos voltar lá na primeira lei da termodinâmica, que diz o seguinte: ΔU é igual a Q menos o trabalho. Como a gente sabe que a gente está num ciclo, né? A máquina opera em ciclo, o ΔU aqui, ele é zero. Então, a gente sabe que o ΔU é zero. Se o ΔU é zero, eu vou ter que o meu trabalho é igual à quantidade de calor. Mas qual quantidade de calor é essa? Quantidade de calor total. É igual ao Q1, que é o meu calor absorvido, menos Q2, que é o meu calor rejeitado. Então, o meu trabalho, ele vai ser dado pela diferença de Q1 menos Q2. É uma forma da gente calcular o trabalho para máquinas, tá bom? Se eu tenho os calores que foram absorvidos e rejeitados pelo sistema. Lembrando que a gente precisa de fazer as conversões de energia se for necessário. Uma caloria equivale a aproximadamente 4 joules, tá? Então, se o seu trabalho está em joule, o seu calor vai ter que estar em joule. Se o seu trabalho está em caloria, o seu calor vai poder estar em caloria. Senão, a gente faz a conversão. Então, olha, como que a gente consegue calcular quanto que a minha máquina está rendendo? Qual é o rendimento? O rendimento, pessoal, ele é dado em porcentagem, tá bom? Para uma máquina térmica, eu posso falar que o rendimento é o trabalho que ela executou, dividido por Q1, que foi a quantidade de calor que ela absorveu. É uma primeira maneira de calcular. Multiplico isso aqui por 100 para eu poder chegar no resultado em porcentagem, tá? O que eu não posso achar aqui? Um N igual a 1, porque 1 vezes 100 vai dar 100%. Nenhuma máquina tem um rendimento de 100%. Então, essa razão aqui do trabalho, porque 1 tem que dar um valor abaixo de 100%. Agora, o que é trabalho? Q1 menos Q2. Então, a gente pode trabalhar nessa equação. Eu posso achar o meu rendimento em função dos calores. Ó. No lugar do trabalho, eu vou escrever Q1 menos Q2 dividido por Q1. Como eu tenho uma subtração no numerador, eu consigo separar isso aqui em duas frações diferentes. Eu vou ter aqui a minha primeira fração e vou ter a minha segunda fração, sendo aqui, ó, Q2 sobre Q1, né? A gente só pode separar em duas frações porque a subtração tá no numerador. Então, ó, o meu N seria Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1. Q1 dividido por Q1 vai dar 1, né? Então, a gente pode chegar numa outra relação. O rendimento de uma máquina é dado por 1 menos Q2 sobre Q1. No fim das contas, você vai ter que multiplicar por 100, porque o resultado é dado em porcentagem. Ah, então você está dizendo que tem duas maneiras de calcular o rendimento? Sim, eu estou dizendo isso. Você pode calcular o rendimento em função do trabalho, se o seu exercício te deu o trabalho que aquela máquina executou. Então, você vai fazer o trabalho dividido pela quantidade de calor que ela absorveu, que é o calor da fonte quente Q1.
Ou então, você pode calcular o rendimento da máquina fazendo 1 menos Q2, que é a quantidade de calor rejeitada aqui para a fonte fria, dividido por Q1, que é a quantidade de calor da fonte quente. Gente, esse princípio de funcionamento aqui, ó, é o que a gente tem para todas as máquinas que a gente conhece. Sejam elas máquinas térmicas ou aparelhos eletroeletrônicos, de certa forma funcionam dessa maneira também. A gente tem a exceção para os refrigeradores. Galera, os refrigeradores, eles vão funcionar ao contrário do que a gente teve aqui para as máquinas térmicas. O que é um refrigerador? Pensa no freezer aí da sua casa. Qual que é a ideia do refrigerador? Ele precisa manter o alimento numa temperatura baixa. Então, quanto menor for a temperatura no refrigerador, melhor. Então, o que ele faz? Ele retira o calor da fonte fria. Para quê? Para que aquela fonte fria permaneça mais fria ainda. Então, para que o seu congelador permaneça numa temperatura mais baixa, eu preciso de ter pouco calor ali dentro. Então, ele retira esse calor da fonte fria. Só que retirar calor da fonte fria não é um processo espontâneo. Espontaneamente acontece o que a gente teve na máquina térmica. Espontaneamente a gente tem a absorção de calor da fonte quente, realização de trabalho e rejeita o calor na fonte fria. Isso é espontâneo. Agora, retirar calor da fonte fria não é espontâneo. Então, o refrigerador não é capaz de realizar trabalho. Ele sofre o trabalho. Então, o trabalho aqui, ele é feito por um motor. É por isso que o refrigerador da sua casa precisa de um motor, a geladeira da sua casa precisa de um motor para funcionar. Porque ela em si não é capaz de retirar calor de uma fonte fria. E o calor, gente, ele vai ser agora rejeitado na fonte quente Q1. Antigamente, hoje em dia não é tão comum a gente ter assim. Mas os refrigeradores e as geladeiras, eles tinham uma grade atrás que o pessoal até usava para secar roupa, secar tênis, porque atrás da geladeira ficava quente. Ali era a fonte quente, onde o calor era rejeitado. Qual o calor? O calor que estava sendo tirado de dentro da geladeira, da fonte fria. Para que eu retire calor da fonte fria, eu preciso de sofrer trabalho por um motor. Então, observa que é o contrário do que acontece na máquina térmica, tá? Agora, a gente vai calcular o nosso rendimento como? A gente vai pegar Q1, que é a quantidade de calor que foi rejeitado, né, no caso aqui, que é o meu calor da fonte quente, Q1, e dividir pelo trabalho. É o inverso do que a gente fez na máquina térmica, tá? O raciocínio aqui, olha, continua o mesmo. Delta U continua sendo igual a 0, o Q continua sendo igual ao trabalho, só que o meu trabalho é o Q total, então vai ser o meu Q absorvido menos o meu Q liberado, ok? Então, eu vou retirar calor da fonte fria e jogar na fonte quente da mesma forma. Continuo fazendo Q1 menos Q2. Para substituir aqui, eu posso trabalhar com a ideia de Q1 dividido por Q1 menos Q2. Então, eu posso calcular o rendimento de duas maneiras. No caso do refrigerador, eu não posso separar as minhas frações, porque a minha subtração está no denominador, então aqui a gente não divide fração, tá? Então, eu tenho duas maneiras de calcular o rendimento de um refrigerador. O que é mais importante que você entenda? Que o refrigerador, ele tem um processo de funcionamento contrário à máquina térmica. Então, no caso do refrigerador, ele não está produzindo o trabalho, ele está sentindo, ele está sofrendo o trabalho. Quem vai fazer o trabalho aqui é o motor, que é uma máquina térmica qualquer, que tem o funcionamento descrito pela forma que a gente acabou de falar, tá? Esse motor vai realizar um trabalho sobre o sistema para que eu consiga retirar calor da fonte fria e lançar na fonte quente, ok? Então, ó, as máquinas térmicas no geral que a gente tem são essas, máquinas térmicas e refrigeradores. Agora, nenhuma delas, né, gente, apresenta o rendimento de 100%. Isso aí continua sendo mantido. Nem o refrigerador, nem o motor, nenhuma máquina térmica, nada tem um rendimento de 100%. Agora, existe uma máquina que foi idealizada por um pesquisador que se chamava Carnot. Esse Carnot, ele idealizou uma máquina
que funcionaria de acordo com o ciclo de Carnot, que foi o ciclo que ele propôs. E se fosse possível criar uma máquina que operasse dentro desse ciclo, essa máquina teria um rendimento de 100%, ou bem próximo de 100%. A gente consegue criar uma máquina dessa? Não. Na vida real existe uma máquina dessa? Também não. Mas qual que foi a ideia do Carnot, gente? A ideia do Carnot foi o seguinte: ele trabalhou com transformações adiabáticas e isotérmicas. Então a gente tem duas isotermas aqui, duas curvas de temperatura, temperatura 1 e temperatura 2. Então de A para B, ele está passando por uma expansão isotérmica. O que é que eu tenho para uma expansão isotérmica? Quando a minha transformação é isotérmica, ΔU é igual a 0. Então, o meu trabalho aqui seria igual à quantidade de calor. Ou seja, não ia perder nenhum calor aqui. Todo o calor que fosse gerado nessa expansão seria convertido em trabalho. De B para C, a gente tem uma expansão, novamente, só que agora é uma expansão adiabática. Uma expansão adiabática, a gente tem que lembrar que uma transformação adiabática é uma transformação que ocorre sem troca de calor com o meio, que é igual a 0. Então, pela primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q menos o trabalho. Então, o meu ΔU aqui seria igual a menos o trabalho. Se eu estou expandindo, eu estaria realizando o meu trabalho. Então, o meu trabalho aqui estaria sendo sofrido pelo sistema. Só que aqui, olha, de D para A, eu tenho uma compressão adiabática. Então, eu ia compensar um calor com o outro. É como se essa parte aqui do gráfico, essa transformação adiabática, de D para A é o oposto de B para C. Então, o menos trabalho aqui ficaria como mais trabalho aqui, porque na compreensão o trabalho é negativo, gasta sofrendo o trabalho. Negativo da fórmula com o negativo do trabalho daria um ΔU positivo, maior do que 0. E de C para D, a gente teria uma compressão isotérmica. Novamente, a gente trabalharia com a ideia de trabalho igual à quantidade de calor. Então, é um ciclo, né, pessoal? Um sistema fechado, ideal para que uma máquina não tivesse perda de calor, para que o rendimento dela fosse o mais alto possível. Para o ciclo de Carnot, a gente tem algumas formas específicas de cálculo de rendimento. Eu consigo trabalhar com o rendimento em função da temperatura. Então, o meu rendimento é dado por 1 menos T2 sobre T1, temperatura 2, fonte fria, sobre T1, fonte quente, ok? Aqui é da fonte fria, FF. Aqui é a temperatura da minha fonte quente, F1. As temperaturas devem ser dadas em Kelvin, ok? Como que a gente faz? Temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273. Então, se eu quero transformar para Kelvin, eu vou pegar a temperatura Celsius e somar o 273. E eu também posso trabalhar com a ideia de calor e temperatura, que são proporcionais. Então, a razão da quantidade de calor 2, que é a da fonte fria, pela da fonte quente, é igual a temperatura 2 sobre temperatura 1. Consigo achar calores e temperatura. Essas duas equações aqui, gente, são exclusivas para sistemas que operem com o ciclo de Carnot. Então, só se o seu exercício falar que aquela máquina ou que aquele sistema funciona como Carnot, aí você pode trabalhar com essas duas equações. Se não falar isso, a gente permanece com a equação tradicional. Trabalho dividido por Q1. Multiplica o resultado por 100 para poder chegar em porcentagem, ok? Pessoal, é isso, tá? O objetivo dessa aula era apresentar um pouco do que é a segunda lei da termodinâmica, como que a gente aplica ela nas máquinas térmicas. Quero deixar uma dica aqui. Se você não assistiu a aula sobre a primeira lei da termodinâmica, né, a parte 1 e a parte 2, é muito interessante que você assista para que essa ideia
do ΔU igual a Q menos o trabalho, fique bem claro na sua cabeça e você entenda como que essa primeira lei é aplicável em transformações isobáricas, isotérmicas, adiabáticas, isovolumétricas, para que fique fácil essa parte da segunda lei da termodinâmica, tá? Tanto para máquinas térmicas, que foi o que a gente falou, para refrigeradores, ciclo de Carnot e a ideia no geral. Nenhuma máquina vai apresentar um rendimento de 100% na vida real, ok? Pessoal, é isso. Valeu, até a próxima. Tchau!